Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 859, que tem uma estimativa de prêmio de R$ 400 mil. Concurso passado, 858, consegui fazer 10 pontos. Agora, 859, vamos que vamos, rumo aos 14 aí. Teve uma pausa aí de 2 semanas para a loteca aí, deu para refletir um pouquinho melhor aí, estudar um pouquinho melhor desses jogos aí. Agora, vamos que vamos em busca desses 14 pontos aí. Essa semana eu vou fazer um jogo com um triplo e 3 duplos, no valor de R$ 24. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo ocupa a 9ª colocação no campeonato com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Jogando como mandante, 1 vitória, 3 empates e nenhuma derrota. O São Paulo jogando no Morumbi é muito forte, mas vai receber o Verdão, o Palmeiras, que é o líder do campeonato com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Palmeiras vem muito forte para esse jogo aí. Apesar que o Palmeiras tem um compromisso aí no meio de semana pela Copa do Brasil. Será que o Palmeiras vem com o time titular? Mas o Palmeiras tem um plantel muito bom. Mas aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Então, meu palpite aqui é triplo. Quem não puder jogar triplo, com certeza o Palmeiras é o favorito aí nesse jogo. Mas o meu palpite é triplo no jogo 1. Jogo 2, Grêmio e Vasco da Gama. O Grêmio ocupa a 11ª colocação no campeonato com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Vasco vem reagindo no campeonato. Estava lá embaixo, agora já subiu um pouquinho na tabela. Está em 15º lugar com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas o Vasco, jogando como visitante, ainda não venceu. Nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Jogando lá na Arena e o Grêmio precisando da vitória, eu acredito que o Grêmio vai levar essa. Então, meu palpite é coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Bahia e Santos, o Peixe. O Bahia ocupa a 8ª colocação no campeonato com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Mas o Bahia, jogando como mandante, é muito forte. 4 jogos, 4 vitórias. Vai receber o Peixe. O Peixe que vem muito bem no campeonato. É o vice-líder do campeonato com 20 pontos. 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas vai jogar fora seu domínio diante do Bahia, que dificilmente perde lá na Fonte Nova. Mas mesmo assim eu vou fechar o duplo. Coluna 1, Bahia e empate com o do meio. Duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Fortaleza e Avaí. O Fortaleza ocupa a 14ª colocação com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Avaí está muito mal nas pernas. É o último colocado com 4 pontos, apenas 4 pontos. Mas o Avaí uma hora vai ter que vencer. Será que vai ser agora? Eu acredito que não, porque jogando lá no Castelão, o Fortaleza é muito forte e deve vencer esse jogo aí. Então, meu palpite é coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Corinthians e CSA. O Coringão ocupa a 10ª colocação com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o CSA, infelizmente, está muito mal das pernas. Está em 19º lugar com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. E jogando aqui na Arena, eu acredito que deve dar Coringão, Corinthians seco no jogo 5. Jogo 6, Flamengo e Goiás. O Flamengo ocupa a 3ª colocação, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás vem em 6º lugar com 15 pontos. Vem muito bem o Goiás. 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Vai jogar no Maraca, diante do Flamengo, que dificilmente perde lá no Maracanã. Os 4 jogos que o Flamengo realizou em seu domínio, venceu os 4. Eu acredito que vai vencer o 5º. Então, meu palpite é coluna 1, Flamengo seco no jogo 6. Jogo 7, Atlético Paranaense e o Furacão versus o Internacional, Colorado. O Atlético Paranaense ocupa a 12ª colocação com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Jogando em seu domínio, o Atlético é muito forte, 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Vai receber o Inter que ocupa a 4ª colocação com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas o Inter, jogando fora do seu domínio, deixa muito a desejar. Ainda não venceu no campeonato. Nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas.
e jogando lá na arena, no campo sintético do Furacão, eu acredito que deve dar Atlético Seco no jogo 7. Jogo 8, Chapecoense e Atlético Mineiro, o Galo. A Chape ocupa a 17ª colocação com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. A Chape não vem bem no campeonato. Já o Galo vem muito bem. Está em 5º lugar com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas aqui é um jogo complicadíssimo, porque o Galo tem compromisso pela Copa do Brasil. É um jogo difícil, jogo complicadíssimo. Então, meu palpite aqui é empate seco no jogo 8. Jogo 9, Botafogo de São Paulo e Brasil de Pelotas. O Botinha de São Paulo está muito bem no campeonato. Ocupa a 2ª colocação, 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Brasil de Pelotas vem em 13º lugar com 9 pontos, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Aqui que pode morar uma grande zebra. A gente tem que arriscar a zebra para ganhar um bom prêmio na loteca aí. Então aqui pode estar uma grande zebra. Então meu palpite é duplo aberto. Coluna 1, Botafogo e coluna 2, Brasil de Pelotas, no jogo 9. Jogo 10, Atlético Goianiense e Vila Nova. O Atlético Goianiense vem em 6º lugar com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Jogando em seu domínio, o Dragão ainda não perdeu. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Vila está deixando um pouco a desejar nesse campeonato. Vem em 12º lugar com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando lá no Antônio Ascioli, eu acredito que o Dragão leva essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Paraná Clube e Bragantino. O Paraná, jogando seu domínio lá no Dorival Brito, é muito forte. O Paraná ocupa a 7ª colocação com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Mas jogando em seu domínio, ainda não perdeu. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Bragantino é o líder do campeonato com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui é um jogo complicado, jogo difícil. Quem puder fechar um triplo aí, é muito bom. Mas jogando em seu domínio, diante da sua torcida, eu acredito que o Paraná vai surpreender o Bragantino e levar essa. Então meu palpite é coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Juventude e Paysandu, o Papão. Jogando lá no Alfredo Jaconi, o Juventude é muito forte. O Juventude ocupa a 1ª colocação no campeonato com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Jogando como mandante, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Juventude ainda não perdeu jogando seus domínios. Vai receber o Papão. O Paysandu está em 4º lugar com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Papão ainda vem muito bem no campeonato, vem reagindo aí. E jogando como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando como visitante, vem muito bem o Papão. Aqui é o melhor mandante contra o melhor visitante. Tudo pode acontecer neste jogo. Mas eu acredito que jogando seu domínio, o Juventude deve levar essa, confirmar seu favoritismo aqui. Coluna 1, seco, Juventude no jogo 12. Jogo 13, Santa Cruz, a Cobra Coral contra o Botafogo, o Belo. O Santinha ocupa a 5ª colocação com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Santinha jogando lá no Rodão é muito forte. Vai receber o Belo que vem muito bem no campeonato. Vem em 4º com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. É um jogo muito equilibrado. Quem puder fechar um triplo nesse jogo aí é muito bom. Mas jogando lá no Arrudão, eu acredito, meu palpite, que o Santinha deve levar essa, porque o Santinha tem um tal centroavante lá chamado Pipico, faz muito gol. Eu acredito que vai ser 1-0 para o Santinha, gol de Pipico. Então, meu palpite é coluna 1 do jogo 13. Jogo 14, para finalizar, Cruzeiro e Botafogo do Rio. O Cruzeiro vem muito mal das pernas. Ocupa a 18ª colocação com 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Jogando em seus domínios, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Já o Botafogo vem muito bem no campeonato. Ocupa a 7ª colocação com 15 pontos. 5 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas. Aqui é um jogo complicado, porque o Cruzeiro não vem muito bem no campeonato. Quer dizer, vem mal no campeonato. Já o Botafogo vem bem, ainda mais que o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, está fechando o gol. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Mas jogando lá no Mineirão, e o Cruzeiro precisando da vitória, eu vou fechar o duplo. Coluna 1, Cruzeiro e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 14. É isso aí, gente. Eu gostaria que essa semana vocês deixassem seus 5 palpites secos aí. Nos seus palpites aí, ajuda a gente a bolar esse jogo aí, ajudar os lotequeiros aí a uma hora chegar a esse tão sonhado 14 pontos aí. Valeu, gente. Uma boa semana para todos e boa sorte. Valeu. Tchau, tchau.